Boa noite, meu povo, tudo bem? Gostaram do cenário? Eu mesmo que fiz. Chega de mentira! No vídeo passado nós contamos para vocês a origem das Olimpíadas, que esse ano vão acontecer na cidade de Tóquio, que é uma megalópole centenária, a maior metrópole do mundo, 37 milhões de habitantes. É a segunda vez que a capital cedia os Jogos Olímpicos. A primeira vez foi em 1964. Para vocês terem uma ideia, Tóquio tem, segundo alguns arqueólogos, idade para ser mãe do Brasil. Antes a capital era Kyoto e Tóquio antigamente se chamava Edo. Era uma cidade portuária que floresceu oficialmente após ter sido estabelecida em 1603 como sede do governo Tokugawa. Só que só em 1868, já na restauração Meiji, é que Tóquio mudou de nome. Mas que história é essa de Tóquio, Kyoto, Tóquio? De onde que veio esse nome? Por que mudaram a capital? Isso é o que nós vamos ver essa noite. Meu nome é Vitor Veiga e esse é o canal Que História é Essa? A capital é um encontro utópico entre a tradição e a renovação. Só ela já foi tema de diversos livros, animes, filmes. Antes de começar a contar essa história para vocês, se inscreve no canal, deixa seu joinha e ativa esse sininho, pelo amor de Deus, que a gente faz. Tem uma sugestão interessante? Comenta aqui embaixo pra gente que vamos atrás, porque a função do historiador nessa vida é contar a história, como diria meu camarada Mark Bloch. Tóquio é um formigueiro humano, são 37 milhões de pessoas morando em uma megalópole só. Só de brasileiro morando em Tóquio, a gente tem próximo de 200 mil pessoas e está crescendo, principalmente com a política imigratória do Japão agora. Tem os trens mais velozes do mundo, os famosos Shinkansen, os metrôs mais pontuais do mundo, o meio de café mais famoso do mundo, o cruzamento mais famoso do mundo, o de Shibuya, as lojas de game, bom, você já entendeu. Ela foi alvo de muitos desastres ao longo da história. É sério, pelo menos 3 vezes Tóquio esteve bem próxima, mas bem próxima de desaparecer do mapa. Em 1657, por exemplo, Tóquio sofreu um incêndio que durou 3 dias, matou mais de 100 mil pessoas, ainda quando ela se chamava Edo. Em 1923, um terremoto gigantesco devastou a cidade. Foram 140 mil vítimas entre mortos e feridos, 300 mil casas ficaram completamente arrasadas. Então você coloca aí que cada casa tinha em média 50 metros quadrados, imagina quantos quilômetros quadrados foram perdidos e tiveram que ser recuperados. Foram 7 anos para Tóquio conseguir se recuperar desse desastre. Durante a Segunda Guerra, o porto de Tóquio sofreu um total de 103 incursões aéreas bombardeando a capital. Foram 80 mil mortos no total desses conflitos. A esquadra japonesa era invejável, só que ela já tinha sofrido uma série de avarias. Primeiro que em 1894 eles entraram em guerra com a China, então foi a primeira grande guerra sino-japonesa. Se recuperaram e depois disso tiveram a primeira grande guerra. Em 1937 teve início a segunda guerra sino-japonesa e durante toda a segunda guerra praticamente eles lutaram essas duas, a guerra sino-japonesa e a segunda grande guerra mundial. Mas por que o Japão trocou de capital afinal? Então, antes de Tóquio, a capital era Kyoto. Kyoto foi estabelecida em 794 d.C. Então teve aí mais ou menos 1 milênio de capital. O marco fundador da cidade de Tóquio, para muitos historiadores, é a construção do castelo de Edo em 1457. Isso não significa que só em 1457 que a cidade foi de fato fundada. Na verdade, Edo é bem mais antiga do que esse castelo. Já tinha naquela localidade pescadores, artesãos, alguns clãs que moravam ali e já tinha uma cidade edificada. A coisa toda começou a mudar quando, em 1603, uma figura muito proeminente do Japão recebeu o seu grande título, que foi o Shogun Ieyasu Tokugawa.
Até então ele não era shogun, ele foi nomeado justamente em 1603, e para celebrar essa transição, ele tomou a liderança do Japão para si e transferiu a sede administrativa do Japão para a cidade de Edo. Mas por que ele recebeu esse título? Porque ele tinha liderado os exércitos da dinastia contra os exércitos ocidentais e prevaleceu. E para comemorar a sua vitória, deram a ele o título de shogun. Então, em 1603, ele transferiu a sede administrativa para lá, determinou que os daimyo os daimyo eram senhores feudais. Os senhores feudais tinham que morar 6 meses lá em Tóquio, que na época era Edo, e depois, se eles quisessem, eles poderiam voltar lá para a região deles. Mas teriam que passar 6 meses em Tóquio. E aí, é claro, se os senhores feudais estão todos em Edo, a cidade começa a prosperar, o comércio começa a prosperar, até porque era uma cidade portuária, tinha contato com vários outros países, com todo o Japão principalmente. E o imperador? O imperador naquela época era um cara que era visto como uma figura mitológica praticamente. As pessoas endeusavam ele. Ele era uma figura... Ele era como um representante de Deus na Terra. Na verdade, ele era como se fosse o próprio Deus na Terra, para o japonês. Essa transição de 1603, de uma capital para outra, foi o que marcou o início da era Edo. Então você imagina aí, no Brasil nós tivemos 20 anos, 21 anos de ditadura militar, né? O período militar japonês durou 200 e tantos anos, 266 anos, porque acabou em 1868 com o advento da restauração Meiji. Agora, se você está achando que ser governado por militares 260 e tantos anos é bom, pense no fato de que na Segunda Guerra o Japão ficou do lado dos nazistas. Tá? Então, nesse período, o Japão começou uma fase isolacionista. Todos os estrangeiros que estavam lá receberam o pé na bunda. Foi todo mundo embora. Isso foi em 1624. Só que, em compensação, essa época também foi de florescimento da cultura japonesa. Eu vou colocar daqui a pouco aqui para vocês verem um monte de figuras dos quadros que foram feitos naquela época, dos livros que foram escritos naquela época. Todos eles fizeram parte da formação da identidade nacional japonesa. Então esse foi um dos séculos mais importantes para a história do Japão. Esse caráter militar da era Edo propiciou o surgimento e o aperfeiçoamento de várias artes marciais. Aí você deve estar falando assim, então quer dizer que o karatê surgiu nesse período? Não, o karatê tem uma história muito peculiar, até porque a história do karatê, de fato, começa na ilha de Okinawa, e Okinawa nesse período nem fazia parte do arquipélago japonês de fato. Era um outro reino completamente diferente. Então, se você quiser que eu fale sobre essa história, tem muita coisa para falar a respeito de karatê, que inclusive vai ser uma das modalidades olímpicas que vão entrar agora em 2020. Deixe seu comentário e eu faço essa promessa para você. Eu vou fazer um vídeo depois falando só sobre a história do karatê. Uma coisa muito interessante do nome é que se você escrever em hiragana, Kyoto e Tóquio, e trocar o hiragana, você vai perceber que um é anagrama do nome do outro. Ah, então quer dizer que foi assim que surgiu o nome Tóquio e só trocaram as letras e pronto? Não. Eu vou colocar aqui para vocês verem o kanji de cada um dos nomes, tanto de Tóquio quanto de Kyoto, e vocês vão perceber a diferença entre eles. A palavra Tóquio significa capital do leste. Então, como várias outras palavras que acontecem, essa simplesmente foi surgindo no vocabulário das pessoas. Era a cidade de Edo, e Edo, por ter se tornado o centro administrativo, o povo falava que era a capital do leste. Por isso que muito depois, mais de 2 séculos depois, é que foi realmente mudar o nome da capital. Durante o período Edo, então, o Japão tinha 2 capitais. Tinha a capital Kyoto, que era chamada de Saikyo. Saikyo significa capital do oeste. E tinha Edo, que era o centro administrativo, que era comumente chamado de Tóquio. O nome da capital foi então trocado e esse relacionamento duplo entre as 2 capitais finalmente sofreu um rompimento, aí sim na canetada, e tornou-se a capital oficial do país. Então, de 1603 a 1868, o Japão teve 2 capitais, sendo que uma era oficial e a outra era amante. Ouvi dizer que arranjos assim existem por toda a região. Essa capital maravilhosa, depois da Segunda Guerra, fez uma aliança amigável com o tio Sam e abriu mão do seu passado ultra-radical.
Então, a partir de então, eles tinham que provar para o mundo que eles eram pessoas melhores, que eles tinham mudado, que o país estava se reconstruindo e que eles tinham o intuito de fazer a paz, concretizar a paz. Então, as primeiras Olimpíadas foram recebidas em Tóquio com o intuito justamente de celebrar essa paz, de mostrar que havia uma renovação, uma restauração por parte do Japão. Então, olha que coisa curiosa. Tóquio tinha sido escolhida para sediar as Olimpíadas de 1940. Ela abriu mão das Olimpíadas de 1940 para realizar a Guerra Sino-Japonesa. Depois que terminou a Segunda Guerra, eles abriram mão de todo aquele passado para poder se reconciliar. Então, primeiro, olha para você ver que coisa interessante. As Olimpíadas, o motivo delas existirem foi justamente fazer as pazes. E o Japão abriu mão de fazer essas pazes em 1940, mas decidiu utilizar exatamente desse artifício para se reconciliar com as outras nações em 1964. Então, Olimpíadas serve justamente para isso, para fazer as pazes. Então, essa foi a forma mais simbólica como as Olimpíadas foram utilizadas já na história. Na cerimônia de abertura de Tóquio, eles deixaram que um garoto de 19 anos de idade, presta atenção nessa idade, 19 anos, 1945, 1964, o garoto tinha 19 anos. Onde é que esse garoto tinha nascido? Ele tinha nascido na cidade de Nagasaki. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Aliás, eu fiquei devendo isso, eu não expliquei para vocês o significado da pira olímpica. A chama da pira olímpica, ela simboliza a chama que Prometeu entregou à humanidade. E essa chama, se você ler os escritos que tratam do conto de Prometeu, vai perceber que ele está falando muito mais do que de uma chama. Ele está falando sobre o progresso da humanidade, sobre sabedoria, sobre um poder que foi conferido à humanidade para que ela se desenvolvesse. Só que pira também é utilizada para a cremação de mortos em muitos rituais funerários. Então eu acho interessante essa simbologia, porque, tudo bem, o significado oficial dessa pira olímpica é o de Prometeu. Agora, se você parar para pensar que a pira ela também era utilizada nos rituais funerais, você faz um link com aquela coisa que eu falei sobre o motivo das Olimpíadas acontecerem. Lembra que tinha uma festa em homenagem aos mortos? Qualquer coisa eu vou deixar o vídeo aqui para vocês darem uma olhada no primeiro vídeo. Eles tinham uma festa em homenagem aos mortos, os mortos faziam um passeio pela cidade, era o que eles acreditavam. A maioria dos povos que realizam esse tipo de ritual acreditam que se o corpo não for cremado, ele não pode atravessar para o além e ser feliz de fato. Então pensa na simbologia forte que isso tem em 1964. Um garoto de 19 anos que nasceu exatamente no dia em que a bomba atômica estourou, foi lá e acendeu essa pira, como que dizendo, olha, estou deixando todo esse passado de dores para trás e vamos recomeçar. E isso foi o que de fato aconteceu várias e várias vezes na história de Tóquio. Foram muitas histórias, não dá para contar todas as histórias num vídeo só. Vai ficar muito longo, vai ficar muito, mas muito longo. Foi muita coisa que eu achei. Se quiserem alguma história específica, deixa nos comentários. Não posso prometer muita coisa, mas com certeza eu vou me dedicar. Como eu não gosto de contar a história pela metade, se você quiser saber onde foi que eu achei tudo isso, deixei todas as referências na descrição do vídeo. Usem sem restrição nenhuma, pelo amor de Deus, porque sem referência, nada do que eu disse presta.